Saudações a quem nos acompanha pelo JC Esportes. Eu sou o Gervásio Henrique, editor esportivo de Jovens Cronistas, e estamos aqui hoje para mais um resumão da rodada do Brasileirão, rodada de número 6, encerrada neste fim de semana dos dias 29 e 30 de agosto. Traremos aqui também, de uma forma um pouco diferente, os prognósticos para a sétima rodada, que já se inicia neste meio de semana. Então faremos hoje de uma forma um pouquinho diferente para a gente já avançar para a sétima rodada do Brasileirão. Antes disso, a gente faz aqueles recadinhos protocolares que vocês estão acostumados, mas que é de suma importância para nós. A gente pede para que você se inscreva no canal JC Esportes se ainda não é inscrito e principalmente que ative o sininho para receber as notificações sobre conteúdos como esse, de resumos das rodadas do Brasileirão, conteúdo sobre futebol internacional, futebol nacional, né, luta, Fórmula 1, tem de tudo um pouco aqui no JC Esportes e vocês certamente se identificarão com algumas das modalidades que a gente traz aqui no canal. Compartilhe também, se achar que deve, este conteúdo nas suas redes sociais. O JC Esportes está no Instagram com @JC Esportes, com 2 S no fim. No Twitter somos o @Jovens Cronistas, no Facebook JCronistas, né? facebook.com/JCronistas, e claro, acesse também o nosso portal jcronistas.com, com conteúdos de política, esporte, cultura, sociedade, tem de tudo um pouco lá também. A gente pede para que vocês façam esse acesso, que é muito importante para a mídia Jovens Cronistas, tá bom? Então, recados iniciais dados, deixa eu tirar o jcronistas.com aqui da tela, certo? Vamos ao resumo desta rodada do Brasileirão. Como eu disse, a sexta rodada que se encerrou neste fim de semana do dia 29 e também do dia 30 de agosto de 2020, né? Rodada que consolidou o Internacional em sua permanência na liderança do Campeonato Brasileiro, mas, como eu disse, a gente vai fazer aqui de uma forma um pouquinho diferente, né? A gente vai analisar a sexta rodada do Brasileirão, mas já fazendo um prognóstico para a sétima rodada. Então, vamos começar aqui com a sétima rodada, e a gente traz os times e fala o que aconteceu na última rodada. Bom, a sétima rodada começa já nessa quarta-feira, dia 2 de setembro, com o clássico cearense, né? Teremos Ceará e Fortaleza no Castelão, jogo muito esperado, visto que Ceará e Fortaleza vêm de triunfos em suas respectivas partidas, né? O Ceará jogou neste fim de semana fora de casa contra o Atlético Goianiense e venceu bem por 2-0. O time do Dragão de Goiânia, que começou bem ali, venceu o Flamengo, mas agora começa a sofrer alguns reveses importantes e foi derrotado pelo Ceará com gols do Vinícius e do Lima. Do Lima, inclusive, um golaço, né? Então o Ceará soma 3 pontos importantes, venceu o Atlético Goianiense fora de casa e chega com moral para o clássico cearense. Na tabela de classificação, a gente vai passar a tabela aqui após falar de todos os jogos. O Ceará é o 11º colocado, tem 7 pontos conquistados em 6 jogos. O adversário do Ceará, o Fortaleza, de Rogério Ceni, também vem de triunfo importante. Fortaleza venceu e venceu em casa, né? Jogou no Ceará, jogou no Castelão, mesmo palco do clássico que será disputado agora no meio de semana. E o Fortaleza venceu muito bem o bom time do Red Bull Bragantino, né? Que é um bom time, mas que ainda não se encontrou no Campeonato Brasileiro. O Wellington Paulista fez 2 gols, e se o Lima fez um golaço pelo lado do Ceará, o Wellington Paulista também fez um golaço pelo lado do Fortaleza. Gol de abertura do placar, gol de cobertura, muito bonito mesmo. O Romarinho fez o outro gol da equipe comandada por Rogério Ceni, e o Fortaleza somou 3 pontos mais do que importantes, porque o Fortaleza hoje é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro, né? Com a vitória, o time de Rogério Ceni chegou a 8 pontos conquistados em 6 jogos. Então, campanhas boas de Ceará e Fortaleza que se enfrentam neste fim de semana na Arena Castelão. Jogo muito esperado mesmo, né? Jogo que
reedita ali a fase decisiva da Copa do Nordeste, quando o Ceará levou a melhor sobre o Fortaleza e acabou saindo campeão daquele torneio. Então, um jogo muito esperado, muito equilíbrio, visto que as duas equipes vivem um bom momento na competição. Vamos para o próximo jogo da rodada, que será disputado entre Fluminense e Atlético Goianiense. E aí temos um antagonismo que envolve a chegada dessas duas equipes para o jogo dessa 7ª rodada. O Fluminense venceu o Clássico Carioca diante do Vasco, jogo que marcou a volta ao encontro das redes com o Fred, ou do Fred com as redes, como preferirem. O Fluminense venceu por 2-1 com gols do Dodi e do próprio Fred. O Thales Magno descontou para o Vasco a joia vascaína, que acabou sendo expulso depois numa jogada no entreveiro com o Igor Julião, lateral do Fluminense. O Thales Magno perdeu a cabeça, acabou agredindo o Igor Julião e torce para que não seja punido para alguns jogos da sequência do campeonato, né? A vitória do Fluminense diante do Vasco resultou na quebra da invencibilidade da equipe comandada por Ramon Menezes. Vasco, que já foi líder do campeonato há 2 rodadas, agora perde a sua primeira para o Fluminense, que chega com esse bom resultado para o jogo diante do Atlético Goianiense e chega como favorito, né? Visto que o Atlético Goianiense, como eu disse há pouco, né, que foi o adversário do Ceará, perdeu o jogo contra o Ceará. Então o Atlético Goianiense, que começou bem ali o campeonato, venceu o Flamengo naquele jogo que resultou uma série de memes sobre a falta que o Jesus fazia ao Flamengo, e ainda faz, certamente, mas o Atlético Goianiense não começou bem, é o lanterna da competição, tem apenas 4 pontos conquistados em 5 partidas, começa mal e, aliás, diz respeito a um começo mal de praticamente todos os times que subiram da Série B no ano passado. A gente lembra que em 2019 subiram o Red Bull Bragantino, o Sport, o Atlético Goianiense e o Coritiba, não necessariamente nessa ordem. E desses 4 que subiram, 3 estão na zona de rebaixamento. A gente vai falar, né, sobre mais alguns deles, sobre o Goiás, sobre o Sport, mas fato é que Bragantino, Goiás e Atlético Goianiense hoje estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e, né, certamente lutarão para não cair em 2020, com esse ano todo maluco, com esse ano todo cheio de imprevistos, mas as equipes que subiram da Série B em 2019 não começam bem, né? Vamos avançando aqui na sequência da rodada. O Atlético Goianiense, como eu disse, chega pressionado para conquistar pelo menos um pontinho contra o Fluminense no Maracanã na quarta-feira. O outro jogo, né, da quarta-feira, mais um jogo desse dia, será disputado entre Goiás e Corinthians. O Goiás não jogou na rodada de número 6, que aconteceu neste fim de semana, porque teve a sua partida adiada. O Goiás enfrentaria o Grêmio fora de casa, e o Grêmio, a gente sabe, estava envolvido na disputa da final do Campeonato Gaúcho, diante do Caxias, né? Saiu vencedor do confronto, do agregado, e foi campeão gaúcho. Por este motivo, a partida entre Grêmio e Goiás não aconteceu neste fim de semana, será adiada na sequência do campeonato. O Goiás, que hoje está também mal no campeonato, como eu disse, é o 18º colocado com 4 pontos, tem 2 partidas a menos, então chega, apesar de ter 2 jogos a menos, uma quantidade bastante alta, tendo em vista as outras equipes, chega também pressionado para conquistar pelo menos um pontinho, de repente, contra o Corinthians, que é outro time que chega muito mais pressionado, no caso, do que o Goiás, né? O Goiás, que já trocou de treinador, o Corinthians trocará de treinador. O que você acha, né? O trabalho do Thiago Nunes é satisfatório? Você acha que dá para tirar mais? Acho que sim, né? Acho que isso será uma toada nos comentários, na participação da galera. A gente incentiva para que vocês deixem suas opiniões aqui no YouTube ou nas outras redes sociais a respeito desse tema e de outros, né? O trabalho do Thiago Nunes é bastante cobrado, muito também porque na última rodada perdeu para o São Paulo
por 2-1, jogo disputado no Morumbi, que, né, marcou a volta para o lado tricolor do Hernanes. O Hernanes atuou, né, nesse papel de protagonismo, substituindo o Daniel Alves, que teve uma fratura no braço e desfalcará o São Paulo por algumas partidas. O Hernanes fez um gol de falta que foi, apesar do Hernanes ter chutado muito bem a bola, com bastante efeito, a bola entrou no meio do gol, então não deixou de ser uma falha do Cássio. O Corinthians ainda chegou a empatar com o Ramiro, também numa falha do Thiago Volpe, mas o Brenner, o jovem atacante São Paulino, que costuma levar sorte contra o Corinthians, sorte não, né? Competência também. É um atacante que se coloca bem, apesar da baixa estatura em comparação com outros centroavantes, marcou o seu terceiro gol em clássicos contra o Corinthians, e esse gol muito importante deu a vitória para o São Paulo, né, que está bem na competição. São Paulo, com a vitória, chegou à segunda colocação, né, ultrapassou o Vasco, que perdeu seu clássico contra o Fluminense, e chegou a 13 pontos conquistados, apenas 2 a menos que o Internacional, com os mesmos 6 jogos. O Corinthians, por sua vez, com a derrota no clássico, é o 16º colocado, né, a primeira posição acima da zona de rebaixamento, com 1 ponto por partida. Essa é a média, né? São 5 jogos, 5 pontos conquistados e desempenho bem abaixo do esperado no Corinthians, né? Com os jogadores que tem, apesar de não ser dos melhores elencos que o corintiano se acostumou a ver, não é time para estar na 16ª colocação. Então, chega certamente muito pressionado para o duelo contra o Goiás no estádio da Serrinha, nessa quarta-feira. Também teremos na quarta Botafogo e Coritiba. As duas equipes chegam também de forma antagônicas para essa partida, né? Enquanto o Botafogo perdeu na abertura da rodada passada, para o Internacional por 2-0, num jogo repleto de polêmicas envolvendo o VAR. Gatito saiu muito bravo, né? Derrubou a cabine do VAR e a reclamação foi muito grande por parte, né, do time de General Severiano. O Botafogo perdeu o último jogo, chega com derrota para enfrentar o Coritiba, que venceu a última rodada, venceu por 1-0 o Sport, com um gol do zagueiro Sabino, que vem marcando alguns golzinhos, viu? Vem se notabilizando por ajudar em gols que certamente trazem pontos muito importantes para o Coritiba, que é o único time que subiu da Série B, como eu disse, fora da zona de rebaixamento, com a vitória diante de um adversário direto, o Sport, que está muito mal na tabela, é o vice-lanterna com 4 pontos em 6 jogos. Eu falei do adversário do Coritiba, o Botafogo perdeu na última rodada para o Internacional, e o Internacional, que com a vitória chegou à liderança, como eu disse, então, partida de times que chegam um de tropeço, outro de vitória, e que certamente trará mais pressão para o lado do Botafogo por jogar em casa e por vir de derrota. A penúltima partida, não, tem muito jogo na quarta-feira, né? Então, dando sequência à rodada que acontecerá nessa quarta-feira, dia 2 de setembro, o Bahia enfrenta o Flamengo. Flamengo que venceu fora de casa contra o Santos na última rodada, e o Bahia que empatou com o Palmeiras na última rodada em casa, né? Pela ordem, o Bahia perdia até momentos finais do jogo diante do Palmeiras e conseguiu um empate numa saída de bola errada do Everton, goleiro palmeirense, que sobrou no pé do Marco Antônio, meia do time do Bahia, que deu um empate bastante comemorado no Pituaçu pelos comandados de Roger Machado, com o empate conquistado no fim do jogo diante de um dos postulantes ao título do Brasileiro de 2020. O Bahia chegou a 8 pontos conquistados em 5 jogos, é o 8º colocado na tabela, né? E está acima, uma posição acima do seu adversário dessa rodada, o Flamengo, que venceu o Santos fora de casa em jogo, assim como o jogo do Botafogo Internacional, caracterizado e muito repercutido pelas decisões do VAR. Decisões que, ao meu ver, foram corretas, mas que levantam uma série de questões sobre a utilização do VAR. De fato, está demorando muito, né? Tem sido
uma constante, independente do jogo em que esteja envolvido, as decisões têm sido bastante demoradas e muitas vezes o que está acontecendo, que está deixando muita gente irritado, que deixou o Botafogo irritado, que deixou o Santos irritado, é a decisão tomada de acordo com um lance visto, descoberto ali após a chamada do VAR, né? Muitas vezes o árbitro de vídeo chama o árbitro principal da partida por um motivo, para analisar aquele motivo em lances interpretativos, e quando o árbitro se direciona à cabine do VAR, ele acaba marcando outra coisa. Então, essa prática de procurar uma infração na jogada faz com que seja muito polemizada essa questão de como está sendo utilizado o VAR neste começo de Brasileirão 2020. Então, o Santos chegou a fazer 2 gols antes do Flamengo abrir o placar, né? Porque os 2 gols, obviamente, foram anulados pelo VAR. E o Flamengo marcou com o Gabigol, que mais uma vez jogou muito bem, tem sido o melhor jogador do Flamengo nesse início de temporada, nesse início de Brasileirão, principalmente em que a equipe não está bem após a saída do Jorge Jesus, mas fato é que o gol que valeu foi do Flamengo, do Gabigol, que ainda perdeu outra oportunidade claríssima, que ele não está acostumado a perder, e o Flamengo venceu fora de casa e voltou a somar pontos. Chegam os dois, chega a Bahia, chega a Flamengo com resultados positivos dentro, né, das realidades que foram as partidas, e Bahia e Flamengo certamente será um jogo muito interessante nesta rodada do Brasileirão, rodada de número 7. Na sequência da rodada teremos Atlético Paranaense e Bragantino. O Atlético Paranaense não jogou na última rodada, o time do Paraná enfrentaria o Atlético Mineiro, que a respeito do Grêmio estava envolvido na final de campeonato estadual do seu estado, em Minas Gerais. O Atlético Mineiro foi campeão do campeonato estadual e o Atlético Paranaense não jogou essa partida porque ela obviamente foi adiada, será disputada na sequência do calendário nacional. O Bragantino, por sua vez, entrou em campo na última rodada e foi derrotado, como eu disse aqui, pelo Fortaleza, 3-0 diante dos comandados de Rogério Ceni, então chega bastante pressionado. O bom Red Bull Bragantino tem um time bastante novo, o time mais novo da Série A do Campeonato Brasileiro, com jogadores pretendidos por clubes grandes, jogadores que saíram de clubes grandes também, mas não vem conseguindo um bom início de campeonato e somou menos pontos do que partidas nesse início de campeonato, tem 5 pontos em 6 partidas disputadas, é o 17º primeiro time na zona de rebaixamento. Eu não falei da classificação do Atlético Paranaense, que tem um jogo a menos do que a maioria dos times, né, e tem... Não, perdão. O Atlético Paranaense não tem um jogo a menos pelo fato que a última partida que o time do Paraná jogou foi diante do São Paulo naquela rodada antecipada. Atlético Paranaense e São Paulo estão na Libertadores deste ano e terão, né, na data em que ocorreria a 11ª rodada, se eu não me engano, terão nessa data um compromisso pela competição internacional. Então, Atlético Paranaense e São Paulo disputaram um jogo nos últimos dias, como vocês lembram, o jogo em que o São Paulo saiu vencedor, e por esse motivo o Atlético Paranaense tem 6 jogos, né? Não tem um jogo a menos do que a maioria, né? A maioria tem 6 jogos por a gente estar indo para a 7ª rodada, então o Atlético Paranaense tem também essas mesmas partidas e 6 pontos disputados. Não começa bem a equipe do Atlético Paranaense, que vem somando bons campeonatos, né, bons anos, né, nos últimos períodos, e nesse ano não começa muito bem. O Brasileirão chega, então, pressionado para disputar com o Bragantino na Arena da Baixada. O penúltimo jogo da quarta-feira será disputada entre Palmeiras e Internacional. Esse, para mim, é o jogo da rodada. Um dos jogos da rodada, já que a gente também tem Atlético Mineiro e São Paulo, mas pela ordem, Palmeiras e Inter será um jogo muito interessante, porque envolve 2 postulantes ao título, Palmeiras por ter um elenco muito qualificado e por estar brigando nos últimos anos em sequência pelos títulos do Campeonato Brasileiro, e Internacional por ser o atual líder da competição. Como eu disse agora no comentário anterior, o Palmeiras vem de empate, diante do Bahia
na Bahia, empate que soou ali como gosto de derrota por ter tomado o empate no finalzinho e com uma falha ainda do goleiro Everton. Então o Palmeiras chega ali com a lamentação de ter quase conquistado 3 pontos importantes fora de casa e de repente não conseguir. Eu tô trocando o GCzinho aqui, esse é o melhor. Tá, o Palmeiras então chega com esse peso de não ter conseguido a vitória fora de casa, mas fato é que tá bem, tá na 6ª colocação com 9 pontos em 5 disputados, né? O Internacional, por sua vez, como dissemos, é o líder da competição, tem 15 pontos em 6 partidas disputadas e vai comemorando muito esse início de campeonato sob o comando do argentino Kudê. Outro jogo da quarta-feira, que encerra o primeiro dia da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado entre Santos e Vasco, né? Equipes que ambas chegam com derrotas em jogos importantes. O Vasco perdeu, como eu disse, o clássico para o Fluminense do Fred, que voltou a marcar, e o Santos perdeu para o Flamengo em casa, diante de uma polêmica envolvendo o VAR, como dissemos aqui, 2 gols anulados, gol do Raniel e gol do Marinho anulado, gerou muita revolta para o lado santista, assim como gerou para o lado do Botafogo na partida contra o Inter. Então, 2 partidas que chegam de derrota para essa 7ª rodada do Brasileiro. As classificações. O Santos, com a derrota no último fim de semana, tem 7 pontos em 6 partidas, é o 10º colocado da competição. O Vasco perdeu a 2ª colocação para o São Paulo, tem 10 pontos em 5 partidas e busca voltar a vencer após perder sua invencibilidade, mesmo na Vila Belmiro, diante do forte Santos de Cuca. Então, este jogo encerra o primeiro dia da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terá sequência na quinta-feira com Grêmio e Sport. O Grêmio, que não jogou na última rodada, faria, como eu disse, o duelo contra o Goiás, volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro nessa 7ª rodada diante do Sport, e tem tudo para vencer, visto que o Sport começou muito mal a competição e é um dos candidatos a cair para a Série B 2020. Me desculpem os torcedores do Leão, mas a situação por lá é bem complicada. O Sport somou apenas 4 pontos em 6 disputados. Na última rodada foi derrotado pelo Coritiba em um confronto direto contra a zona de rebaixamento, então deve ser presa fácil para o Grêmio, na arena do Grêmio, não diante de sua torcida, mas diante de um palco em que a equipe gaúcha foi campeã gaúcha, né, e tem todo o favoritismo por parte dos comandados de Renato Portaluppi. O jogo que encerra essa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro é outro jogo muito interessante, um dos mais interessantes da rodada, disputado entre Atlético Mineiro e São Paulo, duelo que envolve a disputa do 2º e do 5º colocado, respectivamente. O Atlético Mineiro, que chegou a liderar o campeonato nas primeiras rodadas, hoje é o 5º colocado, tem 9 pontos em 5 partidas. O Atlético Mineiro não jogou na última partida, como eu disse, que seria contra o Atlético Paranaense, jogo adiado por conta do título do Atlético Mineiro, que chega com esse combustível de ter sido campeão no último fim de semana para enfrentar o São Paulo e tentar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O time começou bem, depois somou 2 tropeços seguidos e agora busca voltar a vencer para que os comandados de Sampaoli possam voltar a brigar pelo título do Brasileirão. O São Paulo, que apesar de estar bastante pressionado, soma agora 3 vitórias consecutivas. São Paulo venceu o Atlético Paranaense, venceu quem mais? O São Paulo venceu o Corinthians no último fim de semana e havia vencido o Sport anteriormente. Soma assim 3 vitórias consecutivas, e o Diniz, né, todo o pessoal envolvido na diretoria e inclusive o presidente do clube, bastante cobrado, ganham uma semaninha ou pelo menos alguns dias de alívio, visto que a equipe é a 2ª colocada do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, tem 13 pontos em 6 partidas disputadas e chega a esse confronto com
não favoritismo, não acredito no favoritismo do São Paulo, mas chega em condições bem parecidas, em condições bem equilibradas de buscar pela vitória diante do Atlético Mineiro, né? Então, um dos jogos mais interessantes da rodada que será disputada neste meio de semana. Esses serão os 10 jogos que serão disputados nesse meio de semana pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. No fim de semana, que se inicia no dia 5, no sábado, já tem a 8ª rodada, né? Mas vamos com calma, a gente vai trazer aqui tudo o que acontecer na 7ª rodada para vocês na sequência, nos conteúdos aqui do JC Esportes, né? 2 recadinhos importantes. A gente falou rapidamente aqui sobre a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, falamos sobre Botafogo 0, Internacional 2, então fica o convite para que vocês leiam o Papo de Torcedor do Mário Magalhães, nosso especialista em internacional, divulgou como é de praxe texto sobre o jogo do último fim de semana em que o Inter venceu e se manteve na liderança do Brasileiro. Então, tem no nosso site, jcronistas.com, o texto de Mário Magalhães, como tem todas as rodadas, e vocês estão mais do que convidados para ler o conteúdo do nosso colaborador, que é intitulado Vencendo e o VAR Acertou, por conta da polêmica envolvendo o árbitro de vídeo, como eu disse aqui, né? Então, acesse jcronistas.com, leia o Papo de Torcedor do Inter e prestigie os nossos conteúdos. Também tem Papo Torcedor, esse em vídeo do Corinthians, né? Adriano Garcia divulgou no nosso canal aqui, como também faz de costume após todas as rodadas do Brasileirão, o Papo de Torcedor com a impressão dele sobre o clássico diante do São Paulo, a derrota corintiana e a pressão do lado da equipe corintiana, que começa o Brasileirão oscilando bastante e agora numa fase bem ruim, na 16ª colocação. Por falar em Corinthians, essa semana todo o noticiário cobrindo os name rights, os direitos dos name rights adquiridos e agora que serão divulgados em parceria com o nome do estádio, tudo que a gente vê com mais afinco na Europa, o Corinthians finalmente conseguiu e terá agora um novo nome no seu estádio, que certamente é muito importante para a marca e para a divulgação do estádio, marketing, enfim, questões importantes atrelado ao marketing esportivo da equipe, também comentado por Adriano Garcia no Papo de Torcedor do Corinthians. Outros convites, agora encaminhando aqui para o fim do nosso vídeo, para que vocês vejam os conteúdos relativos às transmissões aqui do JC Esportes. E como eu disse, tem transmissão internacional, tem transmissão nacional. E na última rodada, a rodada de número 6, tivemos a transmissão de Santos e Flamengo, jogo bem polêmico, como eu disse, em que o Flamengo saiu vencedor com o gol do Gabriel Barbosa. Esse jogo está aqui na íntegra no nosso canal no YouTube, então fique à vontade também para ver os comentários dessa partida por nós aqui do JC Esportes em vídeo, temos a íntegra da transmissão. Fique à vontade para ver alguns pontos da partida, para ver o que achamos sobre tudo o que aconteceu e o que também acontecerá na sequência, nas próximas publicações no JC Esportes, tá bom? Este foi o prognóstico da 7ª rodada do Brasileiro, tudo o que aconteceu também na 6ª rodada, que faz com que as equipes cheguem, algumas bem, algumas com moral, outras mais pressionadas para a 7ª rodada do Brasileiro, que a gente trará a repercussão nos próximos vídeos divulgados em nosso canal e nos próximos conteúdos das redes sociais, tá bom? Então, eu me despeço de vocês, agradeço a colaboração, todo mundo que assistiu esse vídeo, peço mais uma vez que divulguem, se inscreva, ative o sininho, divulgue nas redes sociais e faça parte do crescimento do JC Esportes, tá bom? Muito obrigado a todos, eu fico por aqui, até a próxima.